Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do CSA, Carlos de Souza Advogados. Estou hoje aqui com a Roberta Calimã e a Mayra Lacerda, advogadas, sócias do nosso time trabalhista. Olá, Sérgio. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Mayra? O Olá. assunto de hoje é sensível, é sério, mas ao mesmo tempo indispensável de ser debatido. E eu quero dizer para você que nos acompanha, e já falando do assunto, mas antes de entrar no contexto jurídico do direito do trabalho de maneira particular, eu quero dizer que, como o nosso tema está ligado à saúde emocional, ao estresse, a problemas que hoje são cada vez mais comuns na sociedade, pessoas sendo afetadas pelo tipo de vida, pelo ambiente, às vezes é o ambiente interior ou o ambiente exterior. A saúde mental é um problema real, efetivo e que tem que ser enfrentado, tem que ser tratado. Nenhum de nós três aqui é médico, mas nós somos pessoas que precisamos de pessoas, que lidamos com pessoas e que tratamos de maneira muito séria, muito incisiva e aconselhamos as pessoas de uma forma geral, inclusive algumas com as quais nos relacionamos nos nossos diversos ambientes, aconselhamos ao menor sinal de alguma coisa que esteja te afetando, seja consigo próprio ou no casamento, numa amizade, num relacionamento com um filho, com alguém que você ama. Isso pode ser necessário procurar um profissional que vá lhe ajudar. Posto isto, vamos entrar agora no nosso assunto, porque há não tanto tempo, no direito, qualquer coisa há menos de 10 anos é recente, né? Qualquer coisa é recente. Então, há muito menos do que isso, entrou em vigor uma norma que é conhecida popularmente como NR1, ou Norma Regulamentadora 1, que está ligada diretamente às relações entre empregadores, entre os empresários e os seus colaboradores, os seus empregados. Essa norma diz respeito à saúde psicossocial, ou seja, todo esse contexto, a questões emocionais, e eu vou conversar com você, Roberta, vou começar com você. Há um temor muito grande, uma agitação muito intensa no meio, nos círculos, nas rodas de empresários, nos grupos de WhatsApp, na internet como um todo. Mas isso é uma obrigação, ou seja, uma atenção especial que a empresa deve ter a situações pontuais que aconteçam com seus colaboradores. Isso é algo novo? É uma obrigação nova? Então, Sérgio, o dever de reduzir riscos relacionados a problemas de saúde e proporcionar uma segurança ao trabalhador sempre existiram. O que muda agora com a NR1 é a necessidade do gerenciamento dos riscos psicossociais. O que muda, então, é a visibilidade que é dada a esses problemas. Então, a empresa precisa, neste momento, ter uma postura não reativa, mas sim uma postura ativa, no sentido de coibir práticas como assédio, jornadas excessivas, jornadas extenuantes, como as lideranças tratam os subordinados, acabar também com aquela cultura de que tudo é urgente, cobranças urgentes, mensagens muitas vezes fora de hora. Então, na verdade, a NR1 ela só trouxe mais visibilidade
a obrigatoriedade das empresas de cuidar do meio ambiente laboral. A questão, você falou, tudo é urgente. A bem da verdade, no mercado competitivo, altamente competitivo, uma verdade hoje no mundo empresarial, amanhã pode não ser tão verdade, uma prática hoje, amanhã pode não funcionar. Claro que a postura empresarial tem que estar atenta, e é esse senso de urgência, de inovação, etc. Nós não estamos aqui querendo dizer que isso deva ser perdido, até porque o empresário que não tiver essa pegada, ele está muito inclinado ao insucesso. E ficar para trás também. E ficar para trás. A grande questão, Roberta, que eu entendi do seu comentário, quero que você elasteça um pouco isso, é a maneira de se abordar, de se tratar. Ou seja, de o empresário, o gerente, o encarregado, o líder, o diretor, como ele vai tratar, como ele vai lidar com isso diante dos seus colaboradores, para que não haja um excesso a ponto de influenciar negativamente e causar uma doença. É isso? E também olhar para a forma como o trabalho é organizado dentro da empresa, como ele é planejado, às vezes a exigência de metas intangíveis, cobranças abusivas, uma liderança despreparada, que muitas vezes não sabe tratar com o empregado. Mas o objetivo não é só também dos relacionamentos, mas como o trabalho está estruturado. Funções mal definidas, excesso de jornada. Então, precisa ter um olhar apurado para todo o negócio. Claro que observado a proporção da empresa, o tamanho da empresa, do porte do negócio. Mas, Roberta, nós estamos falando muito dessa questão da saúde emocional, mental, e até agora nós nos focamos em causas que têm a ver com o ambiente de trabalho. Exatamente. Mas pode ser que uma determinada empresa tenha um colaborador que desenvolveu algo que está afetando as suas emoções, que não tenha diretamente nenhum tipo de vinculação com o exercício do trabalho. Pode ser causado por uma questão no casamento, sim, enfim. São doenças, é uma doença, aliás, muito subjetiva. Então, são causas multifatoriais. Mesmo assim, o empresário deve estar atento? Então, ele tem algum tipo de responsabilidade de detectar isso? Então, aí que entra uma auditoria preventiva. Ok. Porque você precisa conhecer o negócio, mapear, documentar. E que o documento reflita a realidade da empresa, porque também não adianta criarmos políticas, criarmos regras, se na prática o líder não tem conhecimento delas, continuam ocorrendo situações de pessoas despreparadas lidando no dia a dia com as pessoas. Então, a forma de até se defender, se bem posicionar, o empregador no caso, é ter esse arcabouço documental que a gente diz, porque se, por exemplo, surgiu uma ação, uma pessoa já tinha esse problema pré-existente, às vezes não tem nada a ver com a dinâmica do trabalho, mas a empresa vai conseguir se defender na justiça, vai demonstrar, ou até mesmo uma fiscalização, vai conseguir demonstrar, olha, nós temos a política tal, o setor que ele trabalhava é super organizado, as jornadas são bem definidas, as funções ele não exercia funções com sobrecarga, então nós vamos ter material numa eventual defesa trabalhista, para demonstrar que, na verdade, aquele problema foi causado por fatores externos ao trabalho. Eu vou fazer um paralelo, Roberta, para você ver se tem sentido. Quando você vai fazer uma consulta, determinado exame médico, uma internação hospitalar, há uma série de informações que são coletadas daquele paciente. Que é um diagnóstico, né? Que é um diagnóstico. Para poder fazer o diagnóstico. Por exemplo, uma cirurgia eletiva de urgência e emergência não tem jeito, né? Sim. Mas uma cirurgia eletiva, ou seja, que é planejada, você tem uma consulta com anestesista, você tem um exame com cardiologista, etc.
Ou seja, você cria um arcabouço documental que valida a ação do médico, no nosso exemplo, de um determinado, de um cirurgião de determinada especialidade, e que ele não apenas vai ver que é viável fazer aquela intervenção naquele determinado paciente, naquele momento, e sob aquelas condições, como ele também vai se precaver. É um diagnóstico que segue essa linha de raciocínio? Então, exatamente, Sérgio. Acho que o seu exemplo foi cirúrgico. É fazer o diagnóstico. Cirúrgico também. É fazer o diagnóstico, um plano de ação e evidência de gestão. Ok. Isso dá para fazer? Com certeza. Na verdade, é um trabalho em conjunto. RH, jurídico, saúde e segurança do trabalho e gestão. Mapear os problemas, quais os setores, as áreas que demandam uma atuação urgente, obviamente por uma questão, assim, com proporcionalidade, aliás, porque também não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, e definir o plano de ação, até porque quando ocorrer a vigência da possibilidade de aplicar punições, a empresa já está preparada. Eu quero voltar no diagnóstico daqui a pouco. Eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Mas você falou quando as punições entrarem em vigor. Porque aí eu vou me dirigir para a Mayra, que tem muito para falar aqui, para contribuir também. Mayra, houve aquele temor, a NR1, mas o assunto chegou ao Supremo. Conta para gente como é que isso chegou ao Supremo. O que o Supremo fez? Está em vigor? As punições? Como é que está isso? Então, o assunto chegou ao Supremo, ele foi questionado por uma confederação de empregadores, foi questionado, e aí o que aconteceu? O ministro André Mendonça, ele deu uma liminar, ou seja, né, que é uma decisão, suspendendo temporariamente por 90 dias, né, essa decisão dele foi de 25 de junho de 2026, então, ele suspendeu por 90 dias as punições que estavam previstas nessa NR1, porque a Roberta falou muito dos aspectos materiais que tem na R1, dos deveres dos empregadores, só que também essa NR1 previa algumas sanções pelo descumprimento desses deveres, dessas obrigações. Exatamente. Só que, o que aconteceu? Faltava previsibilidade. Algumas normas, elas, sim, traziam punições muito vagas, com termos muito dúbios. Então, assim, corria o risco... Muita subjetividade. Corria o risco, por exemplo, de eu que tenho uma empresa em Brasília ser autuado por supostamente descumprir determinado dever e se eu tiver uma outra empresa no Rio Grande do Sul, uma filial no Rio Grande do Sul, e aí, naquele local, a fiscalização entender que não houve descumprimento, eu não ser autuada. Então, para evitar essa questão de insegurança jurídica, foi suspensa temporariamente. O que o Supremo quer agora? Ele está buscando que haja uma conciliação entre sindicatos e entre os trabalhadores e entre os empregadores para ser melhor delimitado esses critérios. Então, por enquanto, a questão da punibilidade em relação às coisas previstas na NR1 estão temporariamente suspensas. E quais punições seriam essas? Por exemplo, multa? Multa. Exatamente. Interdição de determinadas tarefas, enfim, penalidades, outras que não sejam multas, né? Suspensão da empresa em alguns processos licitatórios, eram, né, várias punibilidades previstas ali na lei. São as fiscalizações habituais mesmo da Superintendência Regional do Trabalho, que agora exerceram um olhar específico para fatores psicossociais. Agora, você falou que dia de junho? Que 25 de junho. Então, julho, agosto, setembro. Um mês já se passou. Mais de um mês já se passou. É claro que uma liminar é uma decisão provisória e, eventualmente, esse prazo pode ser estendido, pode ser até reduzido, essa liminar também pode cair, sempre existe esse risco, mas o que não pode é o empresário ficar inerte, parado. Isso, não pode. Okay. Não pode. Porque a decisão do Supremo, ela não apaga o risco. O empregador não pode ter uma conduta omissiva. Aproveitar que
que está suspensa a aplicação da vamos deixar para setembro. Lá a gente resolve. Só que você resolver depois que o empregado já adoeceu é muito mais difícil. Você tem que ter uma postura, né, Mayra? Preventiva. Isso, uma postura preventiva. Para não deixar a situação perder o controle. Inclusive, assim, para quem nos assiste, né, que tem empresa, é uma oportunidade de ouro, né? Um prazo-chave para a empresa que não estava bem adequada já ir se adequando, né? É uma janela de oportunidade para fazer uma auditoria preventiva. Tá. Aí, Roberta, um empresário chegou para você e disse assim: Roberta, vem tomar um café aqui comigo, você, a Mayra. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Na prática, como é que eu vou? Você falaram muito bonito, tá tudo certo, mas na prática, o que eu tenho que executar? Como é que eu começo? Você falou de diagnóstico, qual vai ser a minha rotina, quais dados eu tenho que levantar, ou seja, da mesma maneira, vou usar um exemplo, que a empresa tem um programa de compliance ou anticorrupção, ou a governança empresarial, ou aqueles mapas de risco de trabalho, da saúde e segurança do trabalhador, em relação à NR1. Eu sou um empresário, estou te consultando vocês. E aí, o que eu faço? Então, é fazer o diagnóstico de exposição mesmo. Revisar jornadas, que é essa questão da sobrecarga de trabalho, revisar as metas, as relações dia a dia no chão de fábrica. E aí, passar o prognóstico. Olha, nós temos um problema no setor A, no setor B, no setor C. Avaliar também a média das rotatividades, os afastamentos, os motivos pelos quais os empregados têm se afastado. É necessário, Sérgio, fazer uma avaliação de tudo. Não é só também fazer uma maquiagem. Exemplo, vamos fazer uma pesquisa de clima que já resolveu. A gente já vai saber pesquisa de clima. E aí resolve. Não, a gente precisa fazer uma investigação a fundo, porque para resolver o problema, a gente não pode agir de forma superficial. Ou seja, então, vocês nos trariam, né? Trariam para o empresário, que no caso, no exemplo aqui sou eu, uma espécie de um formulário, um questionário, ou seja, mas não é um produto pronto para qualquer empresa. Vai depender do segmento, do porte, etc. Você vai elaborar uma perguntas objetivas para a gente entender o problema, coletar as informações e partir daí caminhando para as soluções. Isso é claro que é uma decisão em conjunto, uma avaliação em conjunto com a medicina, segurança, RH, porque sozinho a gente não consegue também fazer essa avaliação. Ok. Tem algumas dúvidas que surgem, e eu já ouvi essa pergunta. Quer dizer, e essa pergunta eu quero registrar aqui, que quem me fez não foi de maneira irônica, foi realmente querendo buscar uma informação. E eu quero que vocês respondam aqui, porque é a dúvida de muita gente, pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então, vamos lá. Eu vou precisar contratar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Eu vou ter que ter alguém dentro da minha empresa, depender do meu número de empregados. Eu vou ter que fazer uma contratação com um consultório, uma clínica especializada para entrevistar todo mundo. Como é que é isso? Não, o objetivo da NR1 não é fazer com que todo empregado tem que ser avaliado por uma psicóloga. Não gera essa obrigação ao empresário de ter que contratar um psicólogo. Não é isso. O objetivo da NR1 não é investigar a vida privada dos empregados. Até porque tem essas questões de proteção de dados. Da privacidade. Da privacidade, né? Obviamente. Dos dados sensíveis, mas é isso. Na verdade, você pode fazer pesquisas, entrevistas, treinamentos, mas contratar um psicólogo isoladamente não é uma exigência da NR. Você pode até contar com a participação de profissionais dessa área, mas como eu falei, não existe uma medida isolada que vai resolver o problema. Entendi. Agora, Mayra, vamos lá. Eu tenho duas empresas aqui. Aí a fiscalização vai nas duas, né? Um fiscal aqui, outro fiscal aqui. A empresa A, ela ignorou completamente
isso. Ou seja, ela não mapeou, ela não fez diagnóstico, não teve esse arcabouço documental, não tomou nenhuma medida, mas mesmo... E ela está cometendo alguma coisa que está fora do lugar. Ou seja, ela está com problemas que estão afetando esse relacionamento, a estrutura emocional, a saúde mental de determinado ou determinados colaboradores. A empresa B, ela também está com problema efetivo. Ela está lá com 1, 2, 3 colaboradores com essas doenças, né, esses sintomas. Mas essa empresa B, ela fez um dever de casa. Ou seja, as duas estão com o mesmo problema. Mas essa aqui, ela não se documentou, não fez nada. Já essa aqui não, ela fez um diagnóstico, ela antecipou, ela fez grupos de trabalho. Ela tem um canal de denúncia. Ela tem um canal de denúncia apura o problema, que apura, ou seja, ela tem um ecossistema envolvido no problema. Uma fiscalização aqui e outra aqui, numa totalmente diagnosticada, documentada e proativa, e a outra que não tomou cuidado. Como é que a fiscalização vai agir num caso e em outro? Então, assim, é sempre complicado, né, a gente bater o martelo de dizer como que vai ser uma autuação A e B, porque depende do agente que está ali fiscalizando. Ok. Mas, com certeza, essa empresa que adotou o ecossistema, como vocês bem falaram, né, ela vai ter muito mais chances, né, de não ser autuada ou até então de, em eventual demanda judicial, essas coisas serem valoradas em favor dela. Sim. Já Até numa defesa administrativa. Também, né? Já essa empresa que nada fez, vai ficar bem complicado a situação dela. Até porque, assim, é interessante até falar que, embora a suspensão da NR1, né, dos dispositivos relacionados à penalidade, de forma nenhuma vai desonerar as empresas desse dever da adoção do ecossistema. Então, a fiscalização pode acontecer. A fiscalização pode ocorrer. Entendi. Né? Assim, o que não, ela não pode ser penalizada por dispositivos que estão naquela NR1 suspensos, mas... Se, vamos supor, a fiscalização detecta que está ocorrendo alguma coisa ali como assédio, como uma jornada extenuante, pode sim a empresa ser autuada. Porque, assim, são vários, né? Assim como existe o ecossistema de proteção à saúde psicossocial, existe também um ecossistema, digamos assim, de legislações que protege o trabalhador. Exatamente. A CLT, várias outras diretivas do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, o fato de não estar na NR1 abre outras possibilidades, né? Outras fiscalizações. Então, assim, de forma nenhuma as empresas podem negligenciar essa atenção psicossocial, essa adoção, né? De protocolos para resguardar a saúde psicossocial dos seus trabalhadores. Olha, Difícil, tá muito né? bem explicado. Mas Agora, tem uma outra adequar. questão. Nós estamos falando aqui muito da NR1, de fiscalização, ou seja, um agente do Ministério do Trabalho e Emprego que vai lá, que fiscaliza, etc., as punições, essa suspensão do ministro André Mendonça, esse período. Mas isso não anula, eu quero que vocês falem exatamente sobre esse ponto, não anula a possibilidade de um empregado ou até o sindicato da categoria, tendo ocorrido uma situação na prática, na rotina da empresa que tenha gerado um dano ou deixado de observar uma maneira de auxiliar um colaborador já com determinados sintomas, isso não anula a possibilidade desse empregado individualmente bater lá nas portas da Justiça do Trabalho e processar a empresa, ou mesmo um sindicato de forma coletiva. Sim, esse risco já existe há muito tempo, e o risco seria de ser caracterizada a doença que o empregado alega na Justiça do Trabalho como doença ocupacional, ou que tenha ocorrido, ao menos, a participação do trabalho para o agravamento da doença. Com isso, ele pode pleitear a indenização por danos morais, materiais, que é o direito também ao recebimento de estabilidade, o reconhecimento, na verdade, do direito da estabilidade, e também
receber pensão, enfim, seria isso. Pera lá. Aí você falou num ponto que interessa muito ao nosso público, que é o empresário. Significa que se um empregado, no exercício do seu labor, mesmo que já tenha sido demitido, Sim. mas se ficar comprovado, vamos lá, um burnout, né? Se ficar comprovado que ele adquiriu aquela doença no ambiente ou por conta do ambiente, do exercício do seu Sim. trabalho, ele vai ter um direito à estabilidade? Se Sim. sim, que tipo de estabilidade? Como é que isso funciona? Qual é o prazo? Conta isso pra Então, a gente. estabilidade, né, provisória de 12 meses, que ele poderá receber A partir de salários quando? a partir da ciência da doença. Da ciência Sim. ou da... porque estamos falando do empregado Sim, demitido. sim. Ele foi demitido. Então, ele foi demitido no mês de junho, entrou na justiça, então ele vai ter 12 meses a partir de junho que ele vai continuar recebendo Sim, salário. sim. Ok, tá. Digamos que o empregado ainda está na empresa, mesmo ele não tendo entrado em juízo, mas o sindicato da categoria o fez de forma, digamos, coletiva. Isso Sim. ficou comprovado numa perícia. Sim. Aí, essa estabilidade, ela conta a partir de quando? Quando é que cessa? Então, essa estabilidade dos 12 meses seria da ciência da doença. Porque muitas vezes acontece o seguinte, que o empregado está doente, passam-se os meses, um tempo, ele é demitido. Isso aí é um grande problema, né? A demissão de empregado em doente, porque a legislação coíbe esse tipo de prática. E aí, ele pode pleitear na justiça, inclusive falar que foi mandado embora de forma discriminatória e requerer o reconhecimento da estabilidade e o recebimento de indenização substitutiva. Tá, quando nós estamos falando agora de medidas judiciais, então, eu acho que é inevitável, Mayra, num processo judicial que envolva uma alegação de uma doença adquirida em decorrência do ambiente, da convivência no ambiente de trabalho. Como é que isso se prova? É inevitável uma perícia judicial? Com certeza. Uma perícia judicial, ela é fundamental para dirimir essa dúvida. Mas também é importante a gente lembrar que a perícia, ela não é também uma prova absoluta. Porque, assim, no nosso sistema processual, a gente não adota aquela famosa prova tarifada, né? Essa prova aqui vale 5, a outra vale 10. Não existe isso. Todas as provas, elas são valoradas. E, assim, embora a perícia seja uma prova extremamente importante, Até porque ela tem um respaldo técnico, né? Que o juiz, ele não tem esse respaldo técnico. O juiz, ele não é médico, né? Para saber quando foi, se a pessoa tá doente, se não tá. Embora seja uma prova estritamente técnica, mesmo assim existe a possibilidade de, em alguns casos, o juiz afastá-la. Determinar, assim, a depender do contexto fático, né? A depender do que uma testemunha fala. Exatamente. Mas, de fato, a perícia, ela é uma prova muito importante. Inclusive, falando nessa questão de provas, é até interessante, né? Falar o seguinte, que, por exemplo, agora que a NR1 está suspensa, muito, assim, um instrumento processual que pode ser utilizado, no caso, para conferir segurança jurídica para os empregadores, é aquela ação antecipada de provas, né? Porque antigamente essa ação, falando de um termo um pouco mais técnico, mas acho que vai dar para entender. Antigamente essa ação era só o seguinte, não, o empregado vai morrer, então eu vou na justiça para ouvi-lo logo, eu ingresso com essa ação. Mas hoje ela serve, inclusive, para evitar o quê? Contencioso judicial. Então, se você vai na justiça, produz aquela prova ali e diz, olha, eu estou aqui para o juiz homologar que eu estou cumprindo todas as minhas obrigações. Que eu fiz o meu relatório, que eu contratei um profissional. Aí que vem o ou valor, que eu fiz da auditoria preventiva. Isso, que eu fiz o diagnóstico, você deixa aquilo provado. Futuramente, isso pode até servir para que eventual demanda judicial não vá à frente. Que você chegue e tenha a possibilidade de fazer um acordo e de se respaldar. Sim. Porque se você tem essas provas, já fica complicado, né? Uma pessoa questionar judicialmente que a empresa não cumpriu aquilo.
Por isso que é Entendi. importante o empresário investir nesse tipo de trabalho, Sérgio, porque isso, inclusive, auxiliará também em demandas judiciais e até numa perícia. O perito, diante dessa situação, vai ver, nossa, que empresa que agiu corretamente, ela tem um plano A, B, C, e, de fato, ela coloca todo esse plano em prática, ela acompanha, porque também a auditoria, ela é algo cíclico. A empresa sempre tem que estar olhando para dentro do que foi feito, né, e continuar esse trabalho. Entendido. Nós estamos quase acabando, né? O nosso tempo passa voando, Sim, né? Teria tanta coisa para Verdade. falar. Roberta, o que, diante de todas essas informações que nós trouxemos, particularmente vocês duas trouxeram e muito bem, diga-se, o que um empresário deve fazer, o que ele deve... porque não é possível você simplesmente ficar parado diante de riscos que podem ser potencializados e amplificados a cada dia. Qual é o seu conselho? Fala para aquela câmera que o empresário deve adotar diante dessas informações. Eu entendo, Sérgio, o seguinte, que o empresário ele deve olhar para os seus indicadores, os indicadores de jornada, de metas, tudo que é feito dentro da empresa, todas as relações no geral. E aí definir um plano de ação em conjunto com o jurídico para que possamos fazer essa auditoria preventiva na empresa. Eu costumo dizer, Sérgio, que a Justiça do Trabalho, nós somos advogados trabalhistas, né? Mas Justiça do Trabalho é um lugar que nós não queremos estar. Nós queremos resolver os problemas dos nossos clientes no chão de fábrica. Nós queremos resolver os problemas dos nossos clientes antes que a ação judicial apareça. Mas, se a ação judicial aparecer, nós vamos ter elementos para realizar a defesa que o cliente espera. Perfeito, perfeito. Eu quero aqui, bem, em primeiro lugar, agradecer a vinda de Nós que vocês. agradecemos. Foi um papo muito esclarecedor, muito bom. E eu quero dizer o seguinte, existe uma máxima, pessoas precisam de pessoas. Tudo isso aqui envolve, e a preocupação do legislador, do governo, no seu sentido mais amplo, naturalmente a proteção do trabalho do trabalhador, mas do próprio empreendimento também. Pessoas precisam de pessoas, mas vou acrescentar, pessoas precisam de pessoas saudáveis, que deem o seu máximo, que possam produzir da melhor forma para que aquela empresa tenha o retorno daquilo que é a contrapartida, que é o salário, que são os benefícios, os encargos. Então, parta desse ponto para, quem sabe, tomar medidas que deem deem longevidade, sustentabilidade de longo prazo ao seu negócio, certamente, que é ter um ambiente saudável e mais. Hoje, no ecossistema, agora saindo do ecossistema de uma empresa, de um ambiente, indo para o ecossistema do mundo dos negócios como um todo, a exigência do mercado é cada vez maior para aferir se determinada empresa cumpre uma política, aquela sigla ESG, né? Se cumpre uma política que, inclusive, envolve os seus colaboradores, sim, no sentido da proteção à saúde deles. É verdade. Assim, às vezes, né, é uma coisa que todo mundo pensa, não tem relevância, mas tem. Porque aquela máxima, né, que se aplica nos negócios, se aplica na vida, às vezes o 20%, a coisa que você acha que não vai impactar, é responsável por 80% daqueles resultados que você tem, né? Até interessante, assim, o pessoal que é atleta, que observa muitas vezes a roupa, ou o fato de você perder não sei quantos segundos amarrando um sapato, já impacta em tudo. Então, a mesma coisa são as empresas. Às vezes acha que é besteira cuidar da saúde mental, ver se um funcionário tá bem, não é besteira. Com certeza vai impactar e muito no negócio. Ok, obrigado. Obrigado a você. Não esqueça, se não é inscrito no canal, não custa nada. Inscreva-se no canal, curta, dá o joinha lá, compartilhe esse vídeo, nos acompanhe nas
redes sociais, o que o CSA tem buscado é construir conteúdo que agregue valor. Até a próxima.